Nós vamos dar início, então, ao estudo da tarde de hoje, lendo o capítulo 8 de Hebreus. Estamos estudando esta carta que expõe de uma maneira muito elucidativa o ministério de Jesus Cristo, relacionando ao ministério levítico do Velho Testamento, demonstrando como Jesus veio e ele suprimiu todo o ministério levítico por estar fazendo a sua manifestação como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, nós vimos isso na semana passada e hoje nós vamos ver como que essa nova aliança é verdadeiramente aquilo que Deus planejou desde a eternidade e que a velha aliança feita com Moisés e o povo de Israel era simplesmente transitória. Vamos fazer a leitura. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor, nós agradecemos a tua bondade, a tua misericórdia. Como é bom experimentar diariamente as manifestações da tua graça na nossa vida. Nós te louvamos e te bendizemos, porque tu és o nosso Deus. Nós confiamos em ti
E agora estamos estudando a manifestação graciosa do teu amor para com a nação de Israel e para conosco, por meio da aliança que o Senhor determinou, que o Senhor estabeleceu com juramento, para que Jesus Cristo fosse o único mediador entre Deus e os homens. E nós te louvamos, porque não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele é o nosso Salvador, aquele que operou por meio da cruz do Calvário a redenção dos nossos pecados e a transformação da nossa vida. Nós te agradecemos, porque o Senhor operou isso de maneira graciosa e nós te louvamos. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração por meio desta palavra que vamos estudar nesta tarde. Oramos, agradecendo pelas vidas que estão participando, por aqueles que de alguma maneira vão participar ainda, hoje ou outro dia, através da internet. Nós oramos pedindo as bênçãos do Senhor para todos, que a graça do Senhor abundante possa ser manifesta na vida, nas famílias que estão representadas aqui agora. Oramos agradecendo tudo em nome de Jesus. Amém. Então, estamos diante do texto de Hebreus 8. E Hebreus 8 é um texto muito interessante, porque ele demonstra que o nosso escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, está procurando demonstrar, pelo estudo do Velho Testamento, a superioridade do ministério sacerdotal de Cristo. Então, o nosso autor da carta aos Hebreus, nós já explicamos, nós não sabemos exatamente quem foi, é difícil descobrirmos, porque a carta não foi assinada, não foi identificado o seu autor, mas nós sabemos que ela é uma carta inspirada pelo Espírito Santo, porque a própria igreja e a própria igreja primitiva e os pais da igreja autenticaram a canonicidade desta carta. Então, nós sabemos que o autor sagrado, ele, nosso escritor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, está procurando demonstrar a superioridade do ministério sacerdotal de Cristo, e ele está fazendo isso mediante o estudo do Velho Testamento, que era a Bíblia dos Hebreus. Então, ele pegou a Bíblia hebraica, que é o Velho Testamento, e era o único escrito que tinha. Nós ainda não tínhamos praticamente nada do Novo Testamento organizado, já tínhamos alguns escritos, mas não na forma organizada como nós temos hoje, como Novo Testamento. Então, ele estuda isso para demonstrar para aqueles irmãos judeus cristãos que estavam tentados a abandonar a sua fé, desanimados com as perseguições, com as dificuldades, com tudo aquilo que representava obstáculo à sua fé. Então, eles estavam desanimando e tentando voltar ao judaísmo. Eles queriam voltar novamente à prática do judaísmo. Então, ele está demonstrando claramente que não, que Jesus é superior. Eles vão voltar a quê? Vão voltar à prática do judaísmo para quê? Se
eles voltam à prática do judaísmo, eles estão regredindo, retroagindo. Então, ele afirma, então, que ninguém foi salvo ainda se Cristo não morreu e ressuscitou. Então, ele está afirmando claramente, olha, se Cristo não morreu e ressuscitou, então ninguém foi salvo ainda. Por quê? Porque o sacerdócio levítico, constituído por homens fracos e pecadores, jamais poderia perdoar pecados por si mesmo. O sacerdócio levítico apenas apontava para Cristo. O sacerdócio levítico apenas dizia que haveria um Salvador representado naqueles cordeiros e bodes que eram mortos diariamente em forma de sacrifício, mas que o sangue daqueles cordeiros e bodes, daqueles animais, jamais poderia perdoar pecados. Então, se as pessoas não acreditarem que há um outro sistema sacrificial, elas estão ainda sem perdão dos seus pecados. Então, ele está afirmando que ninguém foi salvo se Cristo não morreu e ressuscitou. Por quê? Porque o sacerdócio levítico, constituído por homens fracos e pecadores, né, sacerdotes humanos, jamais poderia perdoar pecados por si mesmo, mas somente se apontasse para Cristo, se apenas demonstrasse que estava esperando pelo verdadeiro sacerdócio e pelo verdadeiro sumo sacerdote, que era Jesus. Mas somente se isso fosse verdadeiro, né? Porque Jesus, então, era e é como o verdadeiro ministro escolhido por Deus sob juramento, perfeito, poderoso, perpétuo sumo sacerdote. O autor, então, está dizendo: prestem atenção, meus irmãos, porque se vocês voltarem ao judaísmo, vocês estarão voltando a um sistema que é impotente, incapaz de perdoar pecados. Ele apenas apontava para o verdadeiro sistema de perdoar pecados que Deus estabeleceu por seu próprio Filho, que é o seu Filho Jesus Cristo, escolhido por Ele mesmo, por Deus, sob juramento. E é um sacrifício perfeito, não como o dos animais. Ele é um sacerdócio perfeito, não como os homens fracos e limitados que eram sacerdotes e que eram pecadores, precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos. Um sacrifício perpétuo, ou seja, um sacrifício que dura para sempre, um sacrifício poderoso, capaz de perdoar os pecados de todos aqueles que se aproximam dele, e um sacrifício que demonstra que ele verdadeiramente e continua sendo e continuará sendo o eterno sumo sacerdote, porque ele ressuscitou e está vivo. Não é como os sacerdotes da velha aliança que morriam e tinham que ser substituídos. Então, o autor de Hebreus esclarece categoricamente a superioridade de Jesus. Então, ele diz a essência, ele diz o seguinte, né? A essência do que temos falado é: Deus nos deu e nós possuímos este sumo sacerdote. Então, o autor da carta aos Hebreus está falando isso. Vocês já têm um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote que vocês têm é Jesus. Deus nos deu esse sumo sacerdote. Nós possuímos este sumo sacerdote. Vocês devem
ficar atentos, porque esse é o primeiro passo, Deus nos deu. O segundo é que ele está agora à destra do Pai. Os outros sacerdotes da velha aliança estão todos mortos, aguardando ressurreição. Aqueles que eram crentes, porque tinha sacerdote que não era crente. Então, o nosso sumo sacerdote está agora à destra do Pai, né, no trono da majestade no céu, ocupando um lugar de suprema autoridade, a autoridade máxima em todo o universo. Esse sacerdote é o nosso sumo sacerdote, que está agora nesta posição em que ele pode todas as coisas, em que ele supera todos os poderes do universo, em que ele é capaz de nos suprir as fraquezas, exatamente porque é sumo sacerdote, está acima de todas as coisas. Mas, em terceiro lugar, o autor da carta aos Hebreus diz: olha, ele é o nosso sumo sacerdote porque ele é ministro do santuário. O verdadeiro santuário não foi aquele santuário que Moisés fez, segundo o modelo que foi apresentado para ele lá no Monte Sinai. Quando Moisés foi chamado no Monte Sinai para receber a lei, ele também recebeu um modelo do santuário que era para ser construído lá para o povo adorar a Deus. E esse modelo foi dado por Deus a Moisés, né? Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, nós temos agora um ministro de santuário que é do verdadeiro santuário, do verdadeiro tabernáculo, que foi erigido pelo Senhor no céu. Aquele santuário lá que Moisés fez, muito bonito, muito rico, né? Que era móvel, porque podia ser transportado de um lugar para outro, até que se fizesse o templo de Jerusalém. Aquele tabernáculo era apenas um modelo pobre, limitado, daquilo que verdadeiramente é o tabernáculo celestial. E esse tabernáculo celestial não foi feito como aquele por meio de mãos humanas, ele foi feito pelo próprio Deus, não por homem, né? Relacionando, então, isso com o tabernáculo de Moisés. O autor da carta, então, demonstra que Deus nos deu um sumo sacerdote, ele está agora à destra do Pai, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que foi erigido pelo Senhor lá no céu, e ele continua dizendo, em quarto lugar, todo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Cristo também deve oferecer alguma coisa, né? Então, ele está dizendo, assim como os outros sacerdotes são constituídos para fazer ofertas, oblações, para fazer sacrifícios, Cristo também foi constituído para fazer isso, né? Então, mesmo oferecendo sacrifício superior ao dos sacerdotes terrenos, se ele estivesse aqui na terra, nem sacerdote ele seria, porque Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então, ele não seria sacerdote aqui, pois a linhagem sacerdotal judaica é seguidora do velho sistema sacrificial judaico. A linhagem sacerdotal judaica, mesmo no tempo de Jesus, seguia o velho sistema judaico que Moisés trouxe do monte
que foi revelado pelo próprio Deus, mas que era, conforme nós sabemos, uma revelação de algo temporário, de algo que não permaneceria para sempre. Então, todo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Cristo também deve oferecer alguma coisa. E ele ofereceu, então, ofereceu-se a si mesmo como oferta a Deus para salvação de todo aquele que crê no seu sacrifício. E mesmo oferecendo esse sacrifício superior, ele não seria sacerdote segundo a linhagem de Arão, a linhagem levítica, porque ele não era da tribo de Levi. Sua ministração, na verdade, representa apenas figura e sombra das coisas celestes. Na verdade, a ministração levítica era legitimamente estabelecida, mas era temporária. Era temporária. Sua ministração, na verdade, representa apenas uma figura, uma sombra das coisas celestes. Ou seja, é uma representação das coisas celestes. Ela não é algo duradouro, permanente, para sempre. Ela é simplesmente uma figura, uma sombra, né? Uma representação das coisas celestiais. Apenas como nós diríamos aqui, como o retrato de uma pessoa. O retrato simplesmente nos lembra a pessoa, mas ele não é a pessoa. Então, deste modo, o ministério sacerdotal levítico também era apenas uma figura, uma sombra das coisas celestiais. As mesmas coisas que Moisés, divinamente instruído, usou como modelo para construir o tabernáculo terreno, né? Que nós vemos em Êxodo. Nós sabemos, quem já leu o livro de Êxodo já viu isso lá, né? Moisés vindo com um modelo que foi dado a ele no céu, do céu, né? Na visão que ele teve lá no Monte Sinai, e ele recebeu esta orientação divina para o tabernáculo. E esse tabernáculo era representativo apenas, numa figura, uma sombra, uma representação do verdadeiro tabernáculo, do qual Jesus Cristo é o ministro. O ministério de Jesus, portanto, é muito mais excelente. Por quê? Por que o ministério de Jesus é muito mais excelente? É o que o autor está falando, né? Porque ele se tornou, o ministério de Jesus se tornou o ministério de mediação. Jesus é um mediador de uma nova aliança. Aquela aliança feita entre Deus e Israel, e que Moisés foi o intermediário, né, é uma aliança temporária, e ela foi quebrada. Por quê? Porque o povo de Israel quebrou aquela aliança. Não foi Deus quem quebrou a aliança, foi o povo de Israel. Por causa do quê? Por causa de um coração endurecido. Deus, então, está dando uma nova aliança. O ministério de Jesus é muito mais excelente exatamente por causa disso, porque ele se tornou mediador, né? O intermediário entre Deus e os homens, mediando uma nova aliança, baseada agora em promessas superiores. Quais as promessas superiores
nas quais essa nova aliança está baseada? Nas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó de uma terra nova, de uma nova experiência de relacionamento com Deus, um novo tipo, de novo estilo de vida, né, que fosse verdadeiramente um estilo orientado pelo Espírito Santo, uma nova prática de vida que fosse determinada pela ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Como a aliança mosaica se mostrou insuficiente, ineficaz, até na linguagem do autor, inútil, no sentido de não ser capaz de aperfeiçoar coisa alguma, isto é, de não ser capaz de impedir que as pessoas pecassem, não ser capaz de transformar o coração das pessoas em um coração obediente a Deus, né? A velha aliança não pode fazer isso, a lei não tem condições de fazer isso, a lei apenas aponta aonde nós falhamos, mas ela não tem condições de nos impedir de errar, ela simplesmente nos adverte da possibilidade de erro e nos mostra que nós somos capazes apenas de errar sem que verdadeiramente nós possamos ser isentos de erro. Então, nessa circunstância, como a aliança mosaica se mostrou insuficiente, ineficaz, inútil, né? Não sendo capaz de não sendo capaz de nos aperfeiçoar ou de aperfeiçoar coisa alguma, então tornou-se necessário, absolutamente necessário, uma nova aliança. Ou seja, a inutilidade de uma aliança, a caducidade dessa aliança antiga, né? A caducidade, ela caducou, ela não foi capaz de fazer mais nada, de operar aquilo que era necessário. Ela, então, desse modo, ela foi substituída, tornou-se necessário substituí-la por uma nova aliança. E foi o próprio Senhor, segundo o autor aqui de Hebreus, foi o próprio Senhor, nosso Deus, que anunciou pela boca do profeta Jeremias uma nova aliança com a casa de Judá. Então, nós estamos vendo que a casa de Judá recebe agora uma nova aliança. Deus estabelece uma nova aliança agora com a casa de Judá. Como que é essa nova aliança que Deus faz com a casa de Judá? E esta nova aliança vai também nos atingir, vai demonstrar o amor de Deus também por nós, os gentios, né? Paulo vai falar sobre isso no Novo Testamento, demonstrando que nós somos beneficiários desta nova aliança, estamos incluídos nesta nova aliança, e é por causa desta nova aliança que nós podemos ser salvos, recebendo a manifestação da graça de Deus por meio dessa nova aliança que foi feita com Israel, mas que atinge também os gentios. Como foi que isso aconteceu? Foi o próprio Senhor quem anunciou.
Anunciou como? Pela boca do profeta Jeremias, uma nova aliança com a casa de Judá. Vamos ver algumas características dessa nova aliança que foi feita, anunciada com a casa de Judá. A primeira característica é que essa aliança nova não é como a aliança mosaica. A aliança mosaica existiu, ela teve o seu valor, ela trouxe a lei para Israel. A lei é boa, justa e perfeita. O mandamento é santo, justo e bom. A lei teve um papel preponderante no sentido de manter o povo de Israel dentro de limites estabelecidos pelo Senhor, mas foi inútil na questão de transformar em novas criaturas e de purificar do pecado. Então, foi o próprio Senhor que anunciou por Jeremias a necessidade dessa nova aliança e as características dessa nova aliança. A primeira delas é não, uma aliança que não como aliança mosaica, porque o povo de Israel não permaneceu na aliança mosaica. Quando saíram do Egito, eles receberam esta aliança, né? E saídos do Egito, eles receberam no deserto essa nova aliança. Mas eles não permaneceram nela, não permaneceram nessa aliança. Eles estiveram por algum tempo em obediência a essa aliança, mas no próprio caminho do Egito para a Terra Prometida, eles já começaram a quebrar aspectos desta aliança. Então, esta aliança não foi respeitada adequadamente pelo povo de Israel. Então, Deus está falando por intermédio de Jeremias que esta aliança nova que ele vai fazer com o povo de Israel não é como a aliança mosaica, porque a aliança mosaica, o povo de Israel quebrou, não permaneceu nessa aliança do Senhor. Segundo aspecto, segunda característica, essa aliança mosaica foi quebrada. Em consequência, Deus diz: eu me afastei deles. É interessante notar que Deus se afastou do povo de Israel porque eles quebraram a aliança. Deus tinha estabelecido a aliança com Moisés, por meio de Moisés, com o povo. E o povo jurou, na medida que a lei foi lida, o povo jurou que andaria na presença de Deus. Nós já lemos o livro de Êxodo e quem já estudou o Êxodo sabe que o povo de Israel jurou que andaria com o Senhor todos os dias de sua vida. Mas isso não durou muito tempo. Eles desobedeceram a Deus. Em consequência, o próprio Deus diz: eu me afastei deles. Eu me afastei deles. O próprio Deus estava dizendo isso, né? Por meio do autor da carta aos Hebreus. Então, a aliança com que o profeta Jeremias está anunciando é uma aliança diferente da aliança mosaica, que foi quebrada pelo povo de Israel. E, por causa disso, Deus se afastou deles. Terceira característica agora, Deus vai firmar uma nova aliança com o povo de Israel. Agora, Deus mesmo vai firmar esta aliança com o povo de Israel. Agora não tem um intermediário mais, né? Não é por meio de Moisés, um intermediário humano. Deus vai fazer uma nova aliança e vai fazer uma nova aliança com o povo de Israel que tem aspectos que são absolutamente
distintos da velha aliança e que são aspectos que permitem que nós entendamos que essa nova aliança é uma transformação completa de vida. Porque Deus diz assim: firmarei uma nova aliança com o povo de Israel. Como? Imprimirei, Deus falando, imprimirei minhas leis na sua mente. A ação é uma ação do Espírito Santo de Deus. É o próprio Espírito Santo que vai fazer essa obra. Que obra que é esta? Uma obra de imprimir na mente, no coração, né? na mente do povo de Israel, as leis do Senhor. Então, não vai ser uma coisa externa. Na velha aliança, a lei era externa, eram princípios externos que tinham que ser obedecidos. Era um código moral que era para ser obedecido. Né? Muitas vezes as pessoas não tinham aquele código introduzido, introjetado dentro do seu coração. Era uma coisa externa. Eles tinham que obedecer aquele código, como nós temos que obedecer o código de trânsito hoje, né? O código de trânsito não está no nosso coração, ele está fora. Não é como as leis civis, as leis penais, elas estão externas a nós. Mas Deus agora vai estabelecer com o povo de Israel uma nova dinâmica. Essa nova dinâmica é a impressão das leis dele na mente das pessoas e inscrevê-las no seu coração. Então, as pessoas terão essas leis de Deus impressas no seu coração e na sua mente. Não precisa ninguém ensinar, não precisa ninguém falar, não precisa ninguém trazer essas leis como se fosse um ensino externo, não é? Porque elas já estarão impressas no coração e na mente, elas farão parte intrínseca da pessoa, elas serão parte da natureza da pessoa. É isso que acontece na conversão, quando as leis de Deus vêm fazer parte intrínseca da nossa mente e do nosso coração. E isso foi uma promessa de Deus para a nova aliança que ele fará com a nação de Israel. Fará porque ainda não fez. Esse texto ainda é futuro para a nação de Israel. É um texto que nós já experimentamos como crentes em Jesus Cristo, mas para indivíduos de Israel, mas não para a nação de Israel. E há indivíduos de Israel, há muitos israelitas que estão se convertendo hoje e eles estão recebendo novamente novo coração. Mas a nação de Israel como um todo, como um povo escolhido por Deus, ela ainda não recebeu. Firmarei então nova aliança com o povo de Israel, diz Deus, e imprimirei minhas leis na sua mente, e inscreverei minhas leis no seu coração. Isso é Deus falando para o autor da carta aos Hebreus. E, em terceiro lugar, Deus vai dizer: eu serei o seu Deus. O que não é hoje real, né? O povo de Israel não tem um temor de Deus, mas que não é um temor de Deus como Deus deseja que seja, por meio do temor a Jesus Cristo, de receber Jesus Cristo como Messias Salvador. Então, eu serei o seu Deus. É aquilo que Deus estabelece na aliança nova que ele faz, né? E essa promessa,
essa promessa que é, na verdade, um um fator absolutamente essencial, que os outros são consequência desse fator, eu serei o seu Deus. Então, por causa deste fato de Israel reconhecer Deus como seu Senhor, é que suas mentes e corações estarão cheios da palavra de Deus. E, em consequência disso, vocês serão o meu povo, diz o próprio Deus. O povo de Israel se torna o povo de Deus, né? Vocês serão o meu povo e todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Desde o menor até o maior. Deus está anunciando aqui, por meio do autor de Hebreus, um tempo em que o povo de Israel vai reconhecê-lo como Deus verdadeiro, e que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E isso será estabelecido no reino milenar, porque no reino milenar todos conhecerão a Deus, e não será necessário alguém falar um com o outro, porque do maior ao menor, todos conhecerão ao Senhor. E então não haverá necessidade de que ensinem um ao outro, porque Deus se revelará a todos, porque a sua lei estará impressa na mente e no coração do povo, e ele será o Deus de Israel, como é o Deus nosso hoje. Ele fala: usarei de misericórdia com suas iniquidades. Será perdoador, né? Será perdoador. E jamais me lembrarei dos seus pecados. Que coisa maravilhosa, né? Deus está prometendo aqui uma nova vida, um novo relacionamento, um relacionamento de graça, de misericórdia, de perdão e de salvação para o povo de Israel, na linguagem que ele deu a Jeremias. Esse texto está em Jeremias e é uma promessa de Deus, uma profecia para o cumprimento no final dos tempos. É claro que essa nova aliança é reconhecida por Jesus. Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, ele toma a ceia com seus discípulos, e ao tomar a ceia com seus discípulos, ele fala: este é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós, etc., né? E demonstra, então, que é a nova aliança, uma nova aliança que vai ser feita agora no sangue de Jesus. Então, a base da nova aliança é o sacrifício de Cristo. E é por isso que nós podemos entender que a base da nova aliança é a aceitação do Senhor Jesus. Por isso mesmo é que todos quantos aceitam o Senhor Jesus, todos quantos o recebem, conforme João ensinou, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos quantos recebem Jesus nesta condição de mediador de uma nova aliança, são salvos. E mesmo os judeus serão salvos, serão alcançados por esta bênção no final dos tempos. Porque mesmo agora, quando os judeus não reconhecem essa nova aliança e não reconhecem Jesus como sendo o Salvador, o Messias que eles tanto esperavam no Velho Testamento, que eles ainda continuam esperando hoje, que será rei no trono de Davi,
mesmo isso não sendo reconhecido pelos judeus, isso vai acontecer e eles serão beneficiados desta maneira. Deus vai usar de misericórdia para com todos e jamais se lembrará dos seus pecados. Esta nova aliança, portanto, tornou a primeira aliança, a aliança mosaica, antiquada, envelhecida, prestes a desaparecer, que foi exatamente o que aconteceu, né? Prestes a desaparecer. E então o autor da carta aos Hebreus está falando: vocês vão voltar, se vocês voltarem ao judaísmo, vocês estarão voltando para uma coisa que vai desaparecer, que vai sumir, vai perder a eficácia, perder o efeito, perder toda a significação. Então vocês precisam permanecer nesta que já é para vocês a nova aliança, porque vocês já conheceram Jesus e já creram nele como Senhor e Salvador. Permaneçam em Jesus, porque verdadeiramente ele é o mediador de uma nova aliança, a nova aliança que supera a velha aliança, que faz caducar a velha aliança. E aí, na sequência, o autor vai falar agora, se Deus permitir, na semana que vem, nós vamos ver como ele vai tratar os ritos mosaicos, como ele vai tratar os sacrifícios mosaicos, os rituais da lei, como imperfeitos e ineficazes, como incapazes de realizar aquilo que era necessário no sentido de perdoar pecados e de transformar vidas. Eles funcionavam apenas como indicativos, como pré-figuras daquilo que deveria acontecer quando Jesus viesse e desse a sua vida pelos pecadores. Que Deus misericordiosamente nos abençoe para que verdadeiramente compreendamos isso e mais, saibamos que a nova aliança tem uma aplicação direta sobre nós. Nós estamos salvos por causa desta nova aliança. É baseado nessa nova aliança que Deus fez com Israel que nós estamos recebendo também a nossa salvação. Deus abençoe a todos e bom final de semana para todos.